E o nosso tema, como eu tinha falado, já que tem a ver com sociologia e história, são socialismos. A gente vai falar de um conceito bastante abrangente, as definições e conceitos históricos de socialismo. Já dando spoiler que não há só um tipo de socialismo, e é isso que a gente vai abordar na aula. Vamos colocar agora os objetivos e as habilidades, partir da definição clássica de socialismo, para explorar suas múltiplas variantes no curso da história contemporânea. Apresentar também a relação entre capital e trabalho no plano político e social. E a habilidade do currículo do Estado de São Paulo, interpretar realidades históricos-sociais a partir de conhecimentos sobre a economia e as práticas sociais e culturais. Vamos dar aquela mudadinha no LED. Vamos lá então começar a trabalhar os conceitos. Gente, muito curioso, tá? Socialismo foi uma expressão histórica que surgiu quase simultaneamente a capitalismo, ambos no século XIX, conforme o dicionário de Oxford, né? Então vamos lá ver a leitura aqui. Surgiu como contraponto ao capitalismo liberal. Quando a gente fala capitalismo liberal, a gente já percebe aqui uma outra noção de capitalismo também, mas isso é tema de uma outra aula. Primeira metade do século XIX. Esse é um período onde as condições da classe operária são muito ruins, há muita miséria e a elite nega às populações a cidadania. E é nesse contraponto que vai surgir, então, as primeiras experiências teóricas e práticas de socialismo. Mantém-se, via de regra, a tecnologia capitalista voltada à produtividade. Entretanto, cria mecanismos que impedem a superexploração econômica, estabelece a cidadania, a população e defende políticas voltadas à diminuição das desigualdades sociais. Professora Jennifer, muitos autores, eu há pouco tempo atrás li um russo, Volkognov, onde ele diz que socialismo tem que sempre ser relacionado à solidariedade. Você concorda com isso, professora? Olha, nós precisamos aí pensar juntos o porquê, né, que o socialismo ele surge nesse contexto que o professor Guerreiro, eu gosto de chamar assim, né, do professor Alcides, ele está exemplificando. Então, as transformações da Revolução Industrial, né, geram uma condição de desumanização do trabalhador imensa. Então, as pessoas saem do campo, vão para as cidades em busca de trabalho, não tem trabalho para todo mundo, as pessoas passam fome, surge ali um cenário de adoecimento, de exploração de jornadas de trabalho de 14, 16 horas. Então, o socialismo, né, ele nasce como uma crítica, um questionamento às desigualdades e faltas de dignidade. Nesse sentido, sim, nós precisamos pensar no socialismo como uma alternativa, né, às situações degradantes que a Revolução Industrial criou. Nesse sentido, é importante pensarmos no sentimento de solidariedade. Bem pontuado. Inclusive, eu tinha até comentado aqui que socialismo veio quase no mesmo tempo que capitalismo, mostrando que a reação foi bastante rápida. Vamos colocar no LED o próximo, por favor? Vamos lá. A gente vai falar agora de alguns tipos de socialismo, né? O primeiro deles, o utópico, que surgiu na primeira metade do século XIX, ele propõe reformas ao capitalismo liberal da época, através da criação de cooperativas e associações e fazer com que o patrão, né, que o dono dos meios de produção tivesse mais responsabilidade social. Os principais nomes, Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc e o inglês Robert Owen. Professora, explica melhor para a galera o conceito de utopia. O conceito de utopia, nesse sentido, né, esses autores chamados de utópicos, eles estão inspirados, né, na obra do Rousseau, né, que tem uma perspectiva, né, que os seres humanos, né, nascem bons, é a sociedade que corrompe, e de uma obra muito conhecida e famosa do Thomas More, que é a Utopia. Então, essa utopia criada por esse autor, filósofo, político, economista, né, do século XVI, criou ali uma cidade que era uma alternativa às condições daqueles períodos, né, absolutistas. Então, essa utopia, nesse sentido, né, que esses
filósofos pensaram o socialismo utópico, eram alternativas às desigualdades a partir da construção de uma sociedade melhor. Mas um ponto crítico é que, apesar do socialismo utópico pensar que era necessária uma reação ao capitalismo, às desigualdades, à exploração do trabalho, eles não construíram um método para se chegar a uma sociedade igualitária. Então, apesar dessa influência russoniana, do More, e a construção, né, de uma perspectiva da diminuição das desigualdades, essa utopia ela é entendida pela falta de uma metodologia para se encontrar, né, melhores condições para a vida dos trabalhadores. Perfeito. Justamente essa falta de método do qual a professora afirmou vai ser encarado aí de uma forma com muita praxis pelo próximo modelo de socialismo que a gente vai falar agora. Por favor, bota no LED. Vamos lá, então. Que é o marxista-leninista. Gente, Karl Marx, filósofo, economista, político, jornalista, né? Ele fez um estudo da história e ele percebeu que a história, ela tinha um ethos, ela tinha um telos, ela tinha um caminho a ser percorrido. E esse caminho se concluiria com aquilo que ele chamou de comunismo. E ele também se fez uma pergunta muito interessante: qual seria o motor da história? E ao observar as experiências passadas, ele concluiu que o motor da história seria a luta de classes, dando origem a uma escola materialista. E é por isso que ele vai fazer uma crítica muito ferrenha aos utópicos. Enquanto os utópicos ficavam em algo extremamente relacionado à divagação, ao sonho, ele, Marx, né, propunha então uma mudança histórica bastante radical, através de uma revolução proletária, que fosse estatizar a economia e abolir as classes sociais. Foi por isso, então, que ele foi chamado de um socialismo científico. Esse socialismo científico marxista, depois, ganhou uma envergadura numa leitura muito segmentada de um grande personagem histórico, que é o Vladimir Ilyich Lenin, né? O pai da Revolução Russa. Então, a gente vai, inclusive, perceber que a própria história do século XX, ela está profundamente relacionada aos embates entre capitalismo e socialismo, principalmente a questão do socialismo marxista-leninista. Não é isso, professora? Exatamente, professor. Quando nós estamos falando, né, com a terceira série, com os estudantes da terceira série, eles já estão inseridos, né, dentro de uma lógica, de uma construção sobre sociedade, sobre desigualdades, e esses conceitos eles fazem parte, né, do nosso cotidiano, capitalismo, socialismo. Entretanto, nós temos uma base do senso comum, dado pela cultura, né, pelos diálogos mais informais. Quando a história e a sociologia, elas entram nessas discussões, a gente vai percebendo que essas palavras que existem no nosso cotidiano, elas nascem dentro da história, e compreender a história, como a proposta da aula do professor Alcides está aqui discutindo, permite com que a gente entenda que a ideia, né, das construções marxistas, ela é uma crítica. E o que é crítica nesse sentido? A crítica é colocar em suspensão, é colocar em destaque e analisar por diferentes pontos de vista a natureza de um fenômeno social. Né? Então, o socialismo científico, ele tem como princípio analisar aqueles desdobramentos da Revolução Industrial que geraram um grande sofrimento, uma vez que, assim como o professor colocou, o capitalismo é uma das formas de dominação, né, que as situações, né, a dominação, a propriedade privada e os meios de produção tomam ao longo da história. Então, a luta, a história da humanidade é a história da luta de classes. Isso. E essa dominação, ela produz uma reação. Né? Então, os socialistas científicos, eles criam uma metodologia através de uma análise histórica e econômica das relações de dominação e propõem o socialismo como transição para o comunismo. Isso é muito importante de entender, não é isso, professor? Perfeito. Vamos agora passar para o próximo aqui, por gentileza, bota no LED, né? E a gente vai falar, é curioso, há pouco tempo atrás eu estava vendo um jornal,
E aí eu vi uma grande líder de um país nórdico dizendo, muita gente talvez não goste do que eu vou dizer agora, mas nós aqui na Suécia temos uma espécie de socialismo. Foi uma resposta muito parecida que eu vi também de uma liderança da Noruega. E aí me fez pensar a questão de que o socialismo tem uma abordagem tão múltipla que ela pode ser relacionada também, na fala dessas lideranças da Escandinávia, à questão da social-democracia. E aí a gente vai falar do John Maynard Keynes, considerado o maior economista do século XX, algo que se inicia ainda no período entre guerras, né, com o New Deal do presidente Roosevelt. Ele foi o economista que assessorou nesse programa de geração de renda, e aí o capitalismo ele vai absorver algumas noções metodológicas do socialismo. É curioso que haja essa fusão, numa perspectiva de garantir, ao mesmo tempo, um processo de empreendedorismo típico do capitalismo associado ao combate à desigualdade, que é o grande sonho da solidariedade socialista. E aí o que a gente tem? Políticas públicas voltadas à inclusão e oportunidades financiadas por impostos, né? Aquilo que, como eu já falei para vocês, vai dar origem, do ponto de vista teórico e prático, à social-democracia. Não é isso, professora? Exatamente, Alcides. É importante os nossos estudantes, né, acompanharem esse desenvolvimento do conceito do socialismo, né? Primeiramente, a partir dessa perspectiva utópica, depois, né, o socialismo científico, com uma metodologia, uma fundamentação histórica, e depois esse desdobramento com o estado de bem-estar social. É importante colocar aí um ponto da história que foi a Guerra Fria. Então, na Guerra Fria, nesse período, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma polarização, né, dos ideais econômicos e políticos no mundo. Então, o mundo capitalista e o mundo socialista, eles entraram ali em um conflito, né? E nesse sentido, o capitalismo ele se utilizou dessa ameaça socialista e construiu o estado de bem-estar social como alternativa, um processo de humanização da face capitalista, né? Então, nesse sentido, o Estado, né, ele assume a responsabilidade, né, de, através da arrecadação de imposto, produzir condições mínimas de vida e de dignidade para a sua população. Perfeito. A professora trouxe aqui à tona algo que é muito abordado por um historiador que eu admiro bastante, que é o professor Eric Johnson Hobsbawm, quando ele fala justamente isso, que a social-democracia foi um processo de humanização do capitalismo, tendo em voga aí uma espécie de fantasma da expansão do socialismo na época. Vamos para o próximo slide, por gentileza. Vamos lá. Eu vou aqui ler, nós temos 1 minuto e meio, talvez eu dê um pouquinho menos de tempo, porque a gente está correndo aqui, e depois a gente vai ter que fazer uma perguntinha. Vou lá. Estou convencido que só há um caminho para eliminar essas maldades graves, pelo esclarecimento de uma economia socialista, acompanhada de um sistema educacional orientado por objetivos sociais. Em uma economia desse tipo, os meios de produção são propriedade da sociedade em si e são utilizados de maneira planificada, a qual ajusta a produção para as necessidades da comunidade. Iria distribuir o trabalho para todos aqueles hábeis a realizar o trabalho e garantiria a subsistência a todos. A educação do indivíduo, visando aprimorar as suas habilidades inatas, tentaria desenvolver nele um senso de responsabilidade pelos seus companheiros, ao invés de glorificar o poder e o sucesso, como ocorre na nossa sociedade presente. Dá mais um cliquinho aí na tela, só mais um cliquinho. Tá? A gente vai ver aqui, então, que o Einstein, por incrível que pareça, quando ele está colocando esse texto aqui, olha quem diria, hein? Considerado um dos maiores cientistas da história, ele está fazendo uma espécie de defesa do modelo do socialismo científico, chamado também
Alcides, nós precisamos perceber, né, que a crítica ao capitalismo feita pelo Marx e pelo Engels tem como princípio o fim da propriedade privada, né, a abolição da propriedade privada, a socialização dos meios de produção, a organização dos trabalhadores. E essa ditadura do proletário não é pelo autoritarismo, é uma ditadura do proletariado tendo em vista uma organização, né, para a aplicação do comunismo, onde o Estado não vai ser mais necessário. Então, esse princípio é importante para a gente entender que essa teoria do socialismo científico nunca foi colocada em prática. Perfeito. E nunca é demais lembrarmos que quando a gente estabelece aqui conceitos sobre socialismo, comunismo, o nosso debate aqui não é ideológico, não é subjetivo, é bastante conceitual, é bastante técnico, e eu sei que estou falando com pessoas inteligentes que sabem disso. Vamos colocar o próximo slide, por gentileza? Vamos lá? A gente vai falar um pouquinho também do outro lado, né? As críticas que esses modelos sofreram à época, traduzidas aí numa reflexão que o professor pode fazer também com os seus estudantes. Na época que surgiu o socialismo utópico, os seus opositores chamavam-no de impraticável, né? Diziam que ele encarecia demais a produção e, principalmente, essa era a principal crítica que vem até dos marxistas, ele era um modelo pouco transformador, porque se apostava muito mais numa reforma do sistema que tivesse o patrão como aliado, que tivesse o capitalismo cheio de boa vontade. Isso era meio viagem, né, professora? Exatamente. Assim, o princípio é que esse socialismo utópico ele foi pensado por burgueses. Então, ele tinha ali uma pretensão de produção de um mundo mais igualitário, mas não foi colocado em prática uma vez que não existia nem adesão, nem apoio aos trabalhadores para que isso acontecesse. Por isso que é o desdobramento dessas reflexões filosóficas como ponto de partida que gera, né, o socialismo científico. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho das críticas ao marxismo. Próximo slide, bota no LED, vamos lá. Muito bem. Quando se faz a crítica ao socialismo marxista-leninista, ao comunismo, a primeira coisa que se vem à mente aí é que ele foi um sistema antidemocrático. E por quê? Porque esse sistema acabou sendo usurpado, em boa parte dele, por um modelo de um ditador extremamente genocida, que foi Joseph Stalin, né? O maior ditador da falecida União Soviética. E muitos dos regimes comunistas que se consagraram em praxis depois, acabaram imitando esse modelo stalinista, e aí muita gente associa diretamente, né, comunismo à antidemocracia. Outras críticas que nós temos: impede o empreendedorismo na medida em que burocratiza tudo, né? Faz com que os meios de produção sejam todos socializados, tira do indivíduo. Reparem bem, eu não estou aqui dizendo que eu concordo ou discordo, estou apenas aqui narrando, né, essa crítica. Tira do indivíduo a capacidade empreendedora. E, por fim, algo que aconteceu na prática com as experiências socialistas, principalmente no leste europeu, uma piora da qualidade dos bens de consumo. O que você tem a dizer sobre isso, professora Jennifer? Esse é um ponto muito interessante que dá para entender como as teorias elas iluminam um tipo de pensamento e de ação de uma determinada época, mas ela não substitui a análise histórica de como os fenômenos eles aconteceram. Então, o socialismo, né, na sua forma real, na sua forma prática, né, nós podemos ver aí no Vietnã, Cuba, na União Soviética, eles tomaram as formas daqueles que estavam liderando. Então, nesse sentido, nós precisamos diferenciar a teoria e a forma prática que esse sistema ele tomou, né, a partir da sua versão histórica, né? Vários autores vão discutir, né, que a burocratização, né, do Estado, dessa ditadura do proletariado, ela gerou esses fenômenos autoritários que é possível ser analisado pela história. Mas uma coisa é a discussão teórica, é o princípio metodológico, né, do marxismo, e outra coisa é a sua aplicação aí nesses sistemas que o professor está colocando como exemplo. Muito bem. Faço minhas palavras de um grande biógrafo do Stalin, o Montefiore, quando ele diz: o stalinismo subverteu as noções
de solidariedade que vem juntas com o conceito de socialismo. Outra questão também curiosa e interessante da gente fazer o apontamento aqui é que o Lenin, pai da Revolução Russa, antes de morrer, deixou algumas cartas-testamentos onde ele faz alertas de que aquele modelo do comunismo de guerra não poderia servir de base para as concepções macroeconômicas e sociais da União Soviética, porque fatalmente elas levariam a uma ditadura, e não era essa nem a intenção do Marx e nem era essa a intenção do Lenin. Vamos passar para o próximo, por gentileza? E na questão aí da crítica que se faz à social-democracia. É uma crítica, inclusive, muito contemporânea, tá, galera? A gente vê isso também pautando aí os jornais quando se fala de direitos sociais, enxugar o Estado, políticas liberais e neoliberais. Dá para a gente fazer uma reflexão aí bem contundente. A crítica que se faz à social-democracia: os impostos são muito caros. Sustentar esse estado do bem-estar social tem um custo tributário extremamente complicado. É uma faca de dois gumes, eu acho que isso dá muito pano para reflexão e analisar isso também. A crítica de que o Estado babá, o Estado que garante serviços sociais de alta qualidade, faz com que o indivíduo perca aí, né, o seu estímulo à produção. Também é uma questão muito curiosa. E, por último, num cenário mercadológico global, né, onde as potências disputam o mercado, o custo da social-democracia faz com que os produtos fiquem muito caros por causa da mão de obra. Interessante, né, Jennifer? É interessante, né? Nós temos aí muitos autores na sociologia que vão discutir o estado de bem-estar social. O próprio Hobsbawm, esse historiador fantástico, que vai fazer análise desse estado a partir, né, do cenário do capitalismo. Então, nós precisamos analisar os efeitos do capitalismo, né, quais são os resultados da propriedade privada, do lucro, da exploração do trabalho, e analisar que esse estado, né, de bem-estar social, ele busca diminuir os efeitos, né, selvagens do capitalismo. Mas isso tem um custo, e o custo é como os nossos governantes, né, eles irão aplicar o processo de arrecadação de imposto e a transformação desses impostos em políticas públicas, né? Então, nesse cenário é bem complexo, mas nós precisamos analisar criticamente. Falar em complexo, vamos para o próximo. Bota no LED, vamos lá. A gente vai fazer um jogo pedagógico. Eu vou fingir que sou uma pessoa. Vou dar algumas dicas. A cada dica, a galera da produção vai dar um clique aí. E no final, quem está assistindo a parada vai ter que, ou por dedução, ou chute, sei lá, vai ter que acertar quem é essa pessoa. Então vamos lá, primeira dica. Eu sou uma pessoa, primeira dica. Vamos lá no LED. Até hoje, meus saberes econômicos fazem escola. Estou falando de uma pessoa, então, relativamente contemporânea. O próximo. Sou britânico e de origem aristocrata. Já sabe, professora? Eu sei, mas vamos ver se os nossos alunos vão saber. Continua, guerreiro. Terceira. Minha escola econômica defende um capitalismo sobre regulamentação do Estado, ou seja, o Estado vai tomar conta das atividades econômicas, ele vai fazer algumas intervenções. E a quarta dica, por gentileza. Inúmeros líderes do século XX implementaram políticas econômicas e sociais inspiradas em meus ensinamentos. Vamos ver quem acertou? Dá um clicão aí para nós, bota no LED. Eu sou o John Maynard Keynes, o pai da social-democracia, o cara do New Deal. Estamos chegando ao final da aula, né? Queria que vocês avaliassem e mais uma vez agradecer a participação dela, que tem até música com o nome. Obrigado, professora Jennifer. Muitíssimo obrigada a todos os estudantes e colegas da rede, é sempre um prazer. Tchau, valeu.